na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos corrompidos, nos levantamos para profetizar, preparados com armas espirituais, vamos vencer. Com nosso Deus na frente, nada pode nos deter. Deus na frente das batalhas, Deus conosco. Glória a Deus. Saudamos a toda a juventude nessa noite com a paz do Senhor Jesus. Está se iniciando mais uma programação da Superintendência da Juventude do Ministério Restauração. Nossa Igreja Assembleia de Deus, Ministério Restauração, está com a nossa sede internacional situada aqui na Avenida Farrapos, número 312, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Nosso pastor-presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, e o nosso pastor superintendente da juventude, o pastor Adriano Licidônio. Glória a Deus. Nessa noite quem vos fala é o irmão William, sou líder de jovens ali da nossa área Leopoldina, aqui em Porto Alegre. Conosco está o nosso irmão Leandro, nosso segundo líder de jovens ali da nossa área, e também o irmão Roger, o nosso líder da congregação sede da Leopoldina. Paz do Senhor, irmão Leandro. Paz do Senhor, irmão Roger. Paz do Senhor, irmão William, irmão Leandro, a todos os videologados. Deus abençoe. Glória a Deus. E qual é o nosso tema hoje, irmão Roger? Estou pronto para a guerra. Uma pergunta, né? Estou pronto para a guerra? O irmão Leandro estava nos falando, né, do quartel ali, né, irmão Leandro? Então, como é que é a preparação, né, de uma guerra, né? A pessoa... ela já sai direto, né, do ensino médio, direto para o combate lá na Ucrânia? Como é que funciona? Pois então, né, eu não servi o quartel, né, mas pelo pouco conhecimento que a gente tem, a gente entende assim que tu vai ali no quartel, né, te alista quando chega na idade que tem que fazer esse alistamento. E você se alista. E se você for chamado ali, então, né, você vai entrar para uma preparação, né? Mas se no momento ali, alguns meses depois que tu é chamado, estoura uma guerra mundial, por exemplo, ou uma guerra do Brasil contra outro país, você está dentro do quartel, está sendo preparado, mas será que realmente você vai estar preparado para ir para uma guerra verdadeiramente? Então, esse é um questionamento, né, que nós temos que fazer para nós mesmos todos os dias. Isso fisicamente, né? Então, no quartel, o irmão Roger serviu ao quartel, né, irmão Roger? Então, o irmão Roger lá, além de pintar meio fio, né, que fala que os coitados dos milicos só pintam meio fio e tiram a graminha ali, né, o cri-cri ali, né? Mas o que de fato, como é que é a preparação assim, de um quartel, irmão Roger? A preparação a gente aprende na preparação física e também psicológica, né? Que é o mais que eles mais procuram aplicar no jovem, né? Um mental ali preparado para enfrentar uma guerra. Que quando a gente chega ali, a gente vem com outra mentalidade, né? Então, uma mentalidade mais saudável. Eles vão ali, quer entender sobre a pressão, que guerra... Quando nós estamos em uma batalha, o que mais pesa é o psicológico. Até nem o físico, né? O físico a gente pode ali ter SEAD, mas às vezes perdemos alguma luta por causa da questão do psicológico, né? Da pressão que estamos sentindo ali. A questão do pavor, do medo. A questão que nós temos que ser firmes. Firmes na questão do ataque, que quando nós recebemos. Então, esse é o pensamento que o Exército trabalha muito com jovens. Tu vê que essa é uma realidade física, natural e espiritual também. Tremendo, o senhor estava falando, eu estava meditando, né, nesse assunto. Então, meus irmãos, né, nós já deixamos de imediato a solicitação para cada um de vocês.
de curtir, compartilhar, participar conosco através do chat, diga o seu nome, da cidade onde você está falando, correlate alguma experiência, né, sobre batalhas espirituais, quem sabe que você já passou, já enfrentou, né? Nós sabemos, como o irmão Roger estava dizendo, a preparação para uma guerra humana, o mundo espiritual, nós vivemos em guerra, né? Nós todos, né? Eu, por exemplo, me alistei em Alvorada para servir ao quartel aqui do mundo, né? Aqui o brasileiro, né? E Alvorada é uma cidade de pequena população, então não pega, não é eleito ali, né? Não é escolhido para ser um soldado, né? Então, na verdade, quando eu fui me alistar, eles nem olharam para mim, né? Só disseram qual é o teu nome, dá comprovante ali de residência ali, mora ali em Alvorada mesmo, e dia tal tu vem aqui jurar a bandeira e vai-te embora. Nem questiona se tu quer servir ou não, porque é uma cidade que não pega, né? Porto Alegre já tem teste físico, né? Já tem uma preparação. Mas ali ainda em Porto Alegre tem o teste e é escolhido os melhores, né? E aí não é todos porto-alegrenses que vão ser ali escolhidos, todo jovem que vai ser escolhido para servir ao exército. Agora, no mundo espiritual é o contrário. A partir do momento que nós dizemos sim para Jesus, nós já nos alistamos e somos chamados por Ele para esta guerra. Deus não dispensa ninguém. Ninguém. Bonito, feio, gordo, magro, alto, baixo, não tem, né? As pessoas, a gente olha assim, né, o porte atlético, assim, não, esse aqui tem perfil para servir o quartel, esse aqui não dá, esse aqui é muito baixinho, esse aqui é muito magrinho, né, esse aqui é muito gordinho, né? Às vezes tem o olho de Samuel, né? Olha assim, esse aqui tá perfeito. Exatamente, né? Esse aqui é o ideal. Aí chega na hora lá, não passa, né? E aquele que a gente achou que não ia entrar, passa. Mas no exército de Deus não tem isso. Todos são escolhidos para esta guerra. E precisamos estarmos preparados para essa guerra. Então, por isso, essa indagação para cada um de nós. Estamos preparados realmente? Eu, irmão William, estou preparado para esta guerra? Você, jovem, está preparado para esta guerra? Tem situações em nossa vida que acontecem, ocorrem, e são espirituais, não são humanas. E nós não nos percebemos, né? E aí entramos em uma guerra espiritual sem estarmos preparados para ela. Em uma guerra espiritual sem estarmos preparados para entrarmos nesta guerra. Eu sempre recomendo ali aos jovens na nossa área o livro, e agora nós estamos nessa campanha, né, da Feira do Livro, né? Então, tem um livro para indicar aos irmãos, é Este Mundo Tenebroso, né? Ele fala sobre uma batalha espiritual, né, e que é real no mundo espiritual uma guerra que ocorre através da sua vida, através das suas atitudes. Então, é um tema de extrema importância para as nossas vidas. E você, jovem, queira ou não queira, você que aceitou Jesus, né, você está em guerra. Né, e nós precisamos nos prepararmos para essa guerra. E é isso que nós queremos conversar com você nessa noite, para falarmos sobre esse tema tão importante. Mas, mais uma vez, compartilhe essa programação, né, e deixe o seu like, deixe ali a sua participação conosco, né, e vamos falar ali o que Deus tem para nós nessa noite. Para nós, irmãos, meditarmos, o irmão, acho que foi o irmão Roger, já falou sobre Samuel, né? Vamos ler ali então em 1 Samuel, no capítulo de número 16, Saul, então, era o rei de Israel, o primeiro rei de Israel, porém deixou de seguir a obedecer a Deus, né? E com a desobediência de Saul, Deus então impele agora Samuel a escolher um novo rei para Israel. E então, né, Samuel ele vai até a casa de Jessé, para ali eleger um novo rei. Então vamos ver ali no capítulo 16 de 1 Samuel, né? E a partir do versículo de número 6, diz assim: Entrando eles, Samuel viu a Eliabe e pensou, certamente está perante o Senhor o seu ungido. O Senhor, porém, disse a Samuel, não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura,
pois eu o rejeitei. O Senhor não vê como vê o homem. O homem olha para o que está diante dos olhos, mas o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel e disse: nem a este escolheu o Senhor. Então Jessé fez passar a Samar, mas Samuel disse: tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Jessé seus 7 filhos diante de Samuel. Mas Samuel disse a Jessé: o Senhor não escolheu a estes. Assim perguntou Samuel a Jessé: acabaram-se os teus filhos? Respondeu Jessé: ainda falta o menor, que está apacentando as ovelhas. Disse Samuel: manda chamá-lo, não nos assentaremos à mesa até que ele chegue. Então mandou buscá-lo e o fez entrar. Ele era ruivo, de belos olhos e de boa aparência. Disse o Senhor: levanta-te e unge a este mesmo. Glória a Deus. Então a gente vê ali, irmão Leandro, homens, Eliabe, Abinadab, Samar, homens que a gente olhava e dizia, que a gente estava falando antes, né? Esse tem perfil de rei alto, né? O rei tinha que ser alto, forte, né? Saul, a Bíblia diz que ele era o mais alto de todos, sobressaía, era uma característica de um homem forte, um homem valente. E Samuel, por algum momento ali, ele olhou com os seus olhos humanos e disse: certamente está aí ungido, né? Certamente está aí o homem que vai ser o novo rei de Israel. Ele tem porte de rei, tem físico de rei, já está alistado no exército. É um passo. Ele daqui a pouco se torna general, daqui a pouco, né, passa ali a Saul e se torna um novo rei, né? Então, aos olhos humanos estava ali. Aos olhos humanos, Abinadab, Samar, qualquer um dos 3, qualquer um dos 7 filhos ali, quem sabe, poderia ser o escolhido. Mas a aparência deles eram de homens corajosos, homens valentes, homens com características para ser um rei. Mas a Bíblia fala que nenhum deles Deus escolheu, por causa que o coração deles não estava conforme Deus queria que estivesse, né? Estavam confiando, quem sabe, na sua beleza, na sua força, no seu conhecimento, nas táticas de guerra que aprendeu lá no exército. E aí teve um pequenininho lá, um menorzinho, que nem chamaram para a conversa. E aí este Deus escolheu para ser o novo rei de Israel. E agora, irmão Leandro, eu estava me lembrando de acho que um testemunho, uma história, né, que o nosso pastor Heraclides conta, de um obreiro, né, que um porteiro que ficava na frente da igreja, lembra? E acontecia milagres, né, de pessoas se manifestavam ali, endemoniadas, eram libertas, né? E aí, um certo dia, morreu este porteiro, né? E aquele ação foi se esfriando até acabar. E aí o pastor daquela igreja, né, em uma oração, pergunta a Deus o porquê que aquele fogo, aquele poder de Deus, aquela ação de Deus que tinha naquele ambiente tinha se esfriado. E aí Deus faz uma pergunta, né? Quanto tempo faz que os cultos já não são mais os mesmos? Faz aí uns 2 anos. E quanto tempo faz que o obreiro tal, o porteiro lá, morreu? Mais ou menos uns 2 anos. Então, é o que a ação, o agir de Deus na vida daquele homem, né, que estava movendo todo o mundo espiritual naquela região. E a partir do momento que deixou aquele soldado, né, acabou a sua carreira, não teve ninguém que o substituísse naquela guerra, no combate. Então, às vezes a gente olha assim o pregador, o irmão Roger ali, pregando, né, uma glória de Deus, um homem de Deus. Não vamos pegar o irmão Roger, vamos pegar o irmão William, né? Olha ali o irmão William pregando, um homem de Deus, né, cheio de Deus. Mas aí daqui a pouco está o irmão Leandro, está o irmão Roger lá, pagando o preço. Deus usa o irmão William, né? Que o Senhor se manifeste através do pregador nessa noite, o Senhor age nessa noite. Então, preparando, né, para o mundo espiritual, para alcançar o mundo espiritual, e não é visto, não é reconhecido pelo homem, quem sabe, né, olhando aos olhos humanos.
Mas diante de Deus, Deus conhece o coração de cada um. Às vezes eu estou usando o irmão William pela misericórdia de Deus, e Samuel está lá dizendo, aí, o irmão William está, né, cheio de Deus. Mas é só a misericórdia de Deus e aqueles que têm pessoas posicionadas realmente nessa guerra, neste combate. Tu vai ver que o Samuel ele começou a olhar o reino como uma forma física, né? Uma forma assim humana, que quando eles comparam, ele dá aquele análise aos filhos de Jessé, aquele análise assim, pensando, eles vão conseguir enfrentar os inimigos, né? Ele pensa numa forma física. Mas o que Deus precisava alguém que enfrentasse espiritualmente. Exatamente, ele estava olhando pela aparência. Ele estava lutando que eles lutassem contra a carne e sangue, mas Deus queria que ele lutasse contra a potestade e principados. Né? Tremendo, né? Sim. Tremendo essa história. E aí a Bíblia vai nos mostrar mais adiante, né? Que Davi, quando eles chamam Davi, onde é que Davi estava? No campo. Cuidando das ovelhas. Ele estava ocupado, alguma coisa. Né? Não era algo que chamava atenção, não era algo que era destaque. Né? Pelo contrário, era ou as mulheres ou era empregados, servos que faziam esse trabalho. Né? Então, Davi estava lá, nem foi lembrado, cogitado o nome dele, para se assentar ali à mesa com Samuel, para ser ali, quem sabe, o escolhido por Deus. Né? Nem o próprio pai de Davi levava fé em Davi. Né? Não, Davi, coitado, Davi é novinho, né? Um mancebo. E aí, irmão Roger, quando Deus nos chama para a guerra, para uma posição, a gente às vezes se sente que nem Davi, né? Tipo, mas eu tinha ali o Eliabe, tinha ali o Abinadab, tinha o Samar, estou aqui só cuidando das ovelhas. Eu estou aqui só no meu violãozinho, né, irmão Roger? Nem paz ali. Irmão Roger, Deus chamou ele, né? E ele, não, mas eu estou aqui no meu violãozinho, tá bom? Para estar na frente da liderança. E é assim, ninguém olhou, mas Deus conhecia o coração de Samuel, de Davi. E aí a Bíblia diz que Davi, ele continua. Foi ungido ali por Saul, mas ele continua cuidando das ovelhas. Ele continua ali apacentando as ovelhas, continua na vida normal dele, nada mudou. Tem pessoas que, se Deus já tem uma chamada contigo missionária, no outro dia ele já está com a mala arrumada no aeroporto, querendo fazer missão em Orlando, né, nos Estados Unidos. Né? Na Índia ninguém pensa em, né, mas assim, pensa em, não, vou fazer missão. Não tenho tempo do preparo. O que me chama a atenção, irmão William e irmão Roger, se nós formos olhar aqui, esses irmãos de Davi, né, eles estavam todos alistados, né? Estavam todos alistados ali para a guerra. Até mesmo Saul, né? Saul, ele era um guerreiro. Tinha armadura, né, de guerreiro. Tinha espada, ele era um homem de guerra, de luta. E esses aqui que estavam alistados ali, e até mesmo Saul, que se achava preparado para a guerra, chegou na hora da batalha lá contra o Golias. Se nós formos observar o texto, nenhum deles estava apto para ir e vencer o gigante. E Davi, né? Davi estava lá escondido no campo, não estava nem entre os alistados, né? E Deus foi lá e chamou ele. E ele foi ungido, o rei, foi ungido ali, né, naquele momento. E a Bíblia diz que ele foi lá e venceu o gigante depois, né? Então, muitas vezes o jovem, quando ele é chamado por Deus, né, ele se acha incapaz, ele se acha pequeno, e muitas vezes as pessoas observam ele e dizem, coitadinho, é só um jovenzinho, é só uma menininha. Mas este menininho, essa menininha, talvez este menininho, essa menininha esteja preparado para ir para a guerra e para fazer coisas grandes na mão do Senhor. E aqueles que se acham, né, que nem os irmãos de Davi, que estavam ali, eles estavam se achando, né, nós somos linha de frente, nós estamos preparados, mas chegou no momento de ver quem estava realmente preparado, não era aqueles que achavam que estavam, né? E a Bíblia vai dizer, lá o apóstolo Paulo vai dizer, né, que Deus chamou
as coisas vis, as coisas loucas, o lixo, né? Aquilo que não parecia, foi o que Deus escolheu, né? Para confundir aqueles que achavam que seriam alguma coisa. Então eu vejo assim que estar dentro da igreja, fazer parte de um grupo de jovens, louvar o Senhor, isso não quer dizer que nós estamos preparados. Mas Deus, Ele nos chama, Ele nos capacita e Ele vai nos dizer o momento certo que nós estejamos preparados. É verdade. Não, tremendo. E justamente essa parte, cara, quando a Bíblia ela avança para a guerra entre Israel e os filisteus, a gente vai ver justamente isso como o Leandro acabou de falar, né? Os irmãos de Davi ali, que Samuel, um homem de Deus, ele analisando aos olhos dele humano, ele diz, não, certamente está aí o ungido do Senhor. E esses homens que tinham aparência, que tu olhava assim e dizia, não, esse é um homem que tem perfil de rei. Na hora do Golias ameaçar, na hora de Golias zombar, na hora de Golias ali amedrontar, afrontar o povo, todos se encolheram. Nenhum dos corajosos, dos valentões lá se tiveram coragem de enfrentar Golias. E aí foi lá o refúgio, foi lá o coitadinho, foi lá o jovenzinho, e foi lá e esse que Deus usou para derrotar Golias. Mas o irmão Leandro falou uma verdade, nós estamos muito jovens ainda, né? Mas eu só estou na juventude, eu só faço a escala ali da juventude, de oração, de dirigir o culto, de trazer uma palavra no culto de jovens, de louvar a Deus, né? Você está na escola de Deus, né? Você está no exército de Deus. E no exército de Deus, você está na fase de preparação para a guerra. A fase mais importante da formação de um soldado, de um guerreiro, não é as guerras que ele venceu. É o momento de preparação que ele teve para enfrentar essas guerras, né? Se Davi não tivesse uma preparação com Deus para enfrentar essas guerras, ele não conseguiria vencer essas batalhas, né? Ele não conseguiria vencer, ter coragem ou ousadia de enfrentar Golias. Ele seria mais um que teria medo. Aqueles homens estavam preparados na ciência da guerra humana. Aqueles homens sabiam como manejar uma espada humana. Aqueles homens sabiam táticas de guerras humanas. Mas Davi, ele sabia a arte da guerra espiritual. Davi, ele sabia como guerrear espiritualmente uma batalha. E aí, jovem, esta é quem sabe a fase que você está se encontrando. Você ainda não é líder, você ainda não está na frente de um trabalho, né? E aí você se sente quem sabe assim, meio deslocado, meio sem relevância espiritual, né? Você olha, o líder ali, o pastor, os obreiros, eu sou só um jovem. Você está na fase de preparar-se para a guerra. Não que o pastor, que o líder, que não tenha que se preparar. Nós todos temos em preparação para guerras e guerras maiores. Mas, vamos pegar o nosso pastor presidente, quantas batalhas e guerras, ele já travou e já venceu através da graça do Senhor Jesus Cristo, do Senhor. Agora, a experiência que ele tem, lhe dá combustível, lhe dá força para enfrentar guerras que, quem sabe, para mim, seriam algo que eu não conseguiria vencer aos meus olhos, mas que ele já tem, por ter experiência, por já ter passado por guerras semelhantes ou piores e ter vencido, ele está capacitado para essa batalha que hoje eu enfrento, achando super difícil de vencer, já ser natural para ele vencer, porque ele já foi preparado nessa guerra, ele já passou por essa guerra. Então ele já tem a experiência necessária para enfrentar essa guerra. Quem sabe você ainda não tem a experiência de enfrentar a batalha, mas você tem a possibilidade de estar em Cristo Jesus,
não apenas vestindo a camiseta, mas de buscar a experiência em Deus, né, de se preparar em Deus para esta batalha, para estas guerras que virão, né? Então, não adianta, irmão Leandro, eu assumir um trabalho, uma responsabilidade da juventude, ou qualquer que for, né, se eu não estiver preparado espiritualmente para enfrentar essa batalha. É verdade. Então, tem muitas pessoas que ficam tristes por nome, meu nome não está na escala para pregar, meu nome não está na escala para isso, mas eu não sou reconhecido. Quem sabe é um momento que Deus está te oportunizando para a ter um particular com Ele, né? Buscar uma estratégia com Ele, para estar preparado quando vir a guerra. Irmão William, esse tempo eu já estava meditando, né? Pensando que nesse quesito, né? Quando eu servi o exército, eu passei pelo básico ali, e o importante que nós temos é aproveitar aquele preparo, né? Dar o nosso melhor para a gente absorver tudo que pode, para que quando a gente exercer alguma atividade que, pelo que o básico nós aprendemos, né, nós possamos ter êxito, né? E eu estava sempre refletindo assim, eu nasci na igreja, eu passei o tempo todo na casa do Senhor. Eu passei dentro da igreja toda a minha juventude ali, minha adolescência, minha infância. E uma coisa que eu me arrependo grandemente é não ter aproveitado, não ter me desenvolvido melhor nas oportunidades que eu poderia ter. Eu sempre fui, até hoje, né? Sempre fui esse fujão. Fujão nas oportunidades. Eu lembro ali quando eu congregava na congregação Safira ali, que antes fazia parte da área Leopoldina. Às vezes o nosso pastor dali, ele insistia comigo, João, te botar para ler uma palavra da oferta, fazer uma mini ministração, sempre fugir. Entendeu? Dar um jeito. Sabonete. Fugir. Mas aí hoje eu começo a pensar assim, como me arrependo, né? Mesmo que eu poderia aproveitar aquela oportunidade de me preparar ali, me desenvolver, de fazer algo. Daí hoje a gente começa a ter um efeito por aquilo que a gente não fez, não ter passado, ao passado, né? Não ter aproveitado aquela oportunidade. Hoje a gente tem um efeito, né? Que hoje agora tem que ir mais lutado ainda, em dobro, né? Porque aquela oportunidade que teve a gente deixou passar, né? Para desenvolver. Aí pode ver que estava refletindo, pensando assim, mas é importante o momento que a gente está agora, no preparo, no que Deus está nos ensinando, né? A gente aproveitar o máximo que pode, porque virão dias que nós teremos que exercer isso que nós estamos desenvolvendo. E naquele dia, se a gente não tiver preparo, a gente vai ficar que nem o povo, amedrontado, não vai acabar deixando o inimigo prevalecer, né? O gigante estava lá confrontando o Israel amedrontado, estava se achando grande, né? Se Deus não viesse Davi, o que seria de Israel? E observando também isso aí, irmão Roger, irmão William, eu vejo assim que Davi, ele estava longe, né? Estava ali distante dos seus irmãos ali, mas ele estava numa comunhão com Deus, né? E isso é o mais importante, né? É tu estar numa comunhão com Deus. Não adianta tu estar dentro de uma igreja, que nem eu já falei aqui, né? Cantando num coral, talvez louvando ou pregando, e aquilo ali for uma coisa assim que tu esteja fazendo por fazer. Mas se tu estiver fazendo para agradar a Deus verdadeiramente, Deus ele vai estar se alegrando com aquela posição tua, né? E Davi, ele estava lá, ele não estava, como que se diz assim, ele não estava entre os que estavam na vitrine, que nem ali os irmãos dele, mas ele estava distante, mas com Deus. E esse é o principal fator, né, na vida de um jovem, de uma jovem que queira ser usada pelo Senhor, né? Porque muitas vezes uma pessoa ela pode estar inserida num quadro daqueles que estão na frente, como esses irmãos de Davi estavam, mas essa pessoa está com talvez uma soberba dentro de si,
E isso vai fazer com que ela não receba de Deus aquilo que Deus tem preparado para ela. Davi, ele não estava com soberba alguma, ele estava lá no campo, né, distante dos seus irmãos, mas ele estava com Deus. E dentro deste contexto de estar inserido dentro de uma juventude ou dentro de uma igreja, não por simplesmente estar porque o pai quer ou porque a mãe quer, mas estar ali porque quer Deus verdadeiramente, aquilo ali vai ser fundamental. Por quê? Porque Davi estava lá, distante, e Deus escolheu Davi. E Deus capacitou Davi. Teve as preparação, irmão Roger. Teve as preparação, irmão William. Quando ele foi lá, lutou contra o leão. Quem é que estava junto com ele e deu vitória para ele e venceu o leão? Foi o próprio Deus. Ele estava distante da vitrine? Estava. Ele talvez não estava cantando, não estava pregando. Não, ele talvez não estava pregando, não estava louvando. Ninguém conhecia ele. Mas ele foi lá, lutou contra o leão. Deus foi com ele, deu vitória para ele. Foi lá, lutou contra o urso. Deus estava com ele e Deus deu vitória para ele. O que é isso? Isso é a preparação. Deus está preparando esse jovem. Exatamente. E talvez você seja um desse jovem, que você está indo na igreja, está indo adorar a Deus, não porque alguém te impõe, mas porque tu quer Deus. Tem um irmão lá na nossa congregação lá, que eu observo ele assim, e eu vejo que esse jovem, ele veio para a igreja, e ele dá uma liberdade para Deus. E Deus está dando várias vitórias para ele. Uns tempos atrás, ele colocou uma situação que ele estava enfrentando, uma dificuldade, e ninguém sabia, a não ser a juventude ali, a não ser nós que conhecemos ele, e ele expôs ali para a juventude que ele estava passando, e Deus deu vitória para ele naquele simples fato ali, naquela guerra que ele estava. Deus deu uma vitória para ele, assim como Davi lá teve vitória contra o leão, teve vitória contra o urso. Então, o jovem, qualquer um que seja, se ele estiver disposto a ser um adorador de Deus, Deus vai capacitar ele nas pequenas coisas. Hoje ele vence o jejum, amanhã ele vence o dia de consagração, na outra semana ele vai vencer o cansaço de não ir num culto numa quarta-feira e vai começar a ir. E é nessas pequenas coisas que Deus está vendo o esforço dele e que Deus vai capacitar ele. Aleluia, glória a Deus. Exatamente, irmão Leandro, né? Não rejeitar, não menosprezar a preparação de Deus. Não menospreza o leão, o urso, né, que Deus muitas vezes vai colocar na sua vida, né? E aí a gente já quer fugir com o leão e já queremos fugir com o urso, né? E como é que Deus vai nos colocar então para enfrentar Golias? Como é que Deus vai nos dar a responsabilidade de liderar um povo, né? Se nós não queremos enfrentar o urso, o leão, que muitas vezes é a nossa carne, é o nosso eu, a nossa cansaço, o irmão falou, a fadiga, ou algumas situações do cotidiano, do dia a dia, que Deus coloca, né, que nós devemos vencer, né? E através, irmão Leandro e irmão Roger, do que Davi enfrentou ali com aquele urso, com aquele leão, no íntimo dele, no particular dele com Deus, a experiência dele com Deus, ela aumentou. Exatamente. Tanto é que quando Davi diz, não, Davi, tu é uma criança, tu é pequeno, tu é mancebo, tu é um jovem, né? E esse aí, Golias, ele olha, já é um homem, né, de mais idade, um homem experimentado na guerra desde a sua infância, desde a sua juventude, um homem forte, tu não tem condição de enfrentar ele, Davi. Aí Davi começa a dizer, não, peraí, né, peraí que tu não conhece a minha história, deixa eu te contar quem é Davi agora, né? Olha, teve um dia que eu estava lá apacentando as ovelhas do meu pai, veio um leão, né, e Deus me deu força, me deu graça, eu venci aquele leão. Teve outro dia, veio o urso, Deus me deu força, me deu graça, eu venci aquele urso. E Deus vai fazer com esse gigante a mesma coisa que fez com aquele urso, com aquele leão. Aleluia. O que é isso? É alguém que já passou
né, pelo treinamento do Senhor, alguém que já passou Aleluia. pelas provas que Deus foi colocando na vida dele para aperfeiçoar ele para a guerra. Né? Lá no exército, irmão Roger, não fica um tempo sem alimento. O senhor falou da guerra psicológica que eles fazem, né? E o mundo espiritual, irmãos, ele vai acontecer muitas vezes na mente. Ataque na mente, não, você não consegue vencer isso, você não consegue passar por cima disso, você não consegue lutar contra isso, né? E é uma guerra, uma pressão espiritual, e Deus quer dizer, não, você consegue. Confie em mim que você vai passar por isso, você vai enfrentar e vai vencer isso. E aí quando chegar o Golias lá, diz, não, Deus já me preparou para este momento. Por isso, muitas vezes nós desprezamos este momento que Deus nos chama para o particular, para enfrentar este urso, para enfrentar este leão, para vencer esta guerra, né, que é interna. Não é? O pastor não está vendo, o líder não está vendo, os pais muitas vezes não estão vendo, mas é uma guerra interna, é uma guerra que tu e Deus somente estão vendo ali. Aleluia. E o mundo espiritual contemplando. E depende dessa sua postura nesse dia de combate, de guerra particular, para Deus confirmar o teu ministério, para Deus confirmar a chamada na sua vida, para Deus te levar a voos maiores espiritualmente. Né? Por isso, esta indagação, né, que nós devemos responder para nós mesmos. Né? Eu estou preparado para a guerra? Né? Será que eu estou como os irmãos de Davi, com aparência, mas sem intimidade com Deus? Né? Com uma boa eloquência, com uma boa mensagem, com mensagens ali que tocam até na alma das pessoas, né? Com uma voz bem afinada, uns louvores lindos, né? Uma voz bem treinada. Mas será que eu estou... O que derrota Golias não é a voz afinada. O que derrota Golias não é uma palavra bonita, motivacional. O que derrota Golias é a presença e a unção do Senhor sobre as nossas vidas. Né? É o que nós estamos, como nós estamos nos preparando para enfrentar este Golias. Não adianta eu ter uma boa mensagem, uma eloquência, um poder de convencimento, né, se a presença de Deus não estiver na minha vida. A Bíblia fala dos filhos de Cefas, né? Homens que eram tidos como homens que expulsavam demônios, né? Homens que eram tidos como homens com algum valor, com alguma referência, né? Exorcistas ali, ambulantes, né? Mas quando se depararam realmente com algo espiritual, um espírito imundo espiritual, eles te conjuro pelo nome de Jesus Cristo, a qual Paulo prega. Então, espera aí. Jesus eu sei quem é. Paulo também conheço. Mas quem são vocês? Então, independente como o meu pastor me enxerga, independente como o meu líder, o irmão Paulo Jair, nosso supervisor, me enxergue, né? Como o mundo espiritual está me enxergando. Independente da minha mensagem ser de 15 minutos, mas se for 15 minutos direcionados pelo Espírito Santo de Deus, vai ter um poder grande no mundo espiritual. Vale mais a pena essa mensagem, irmão Roger, de 15 minutos, direcionada pela ação do Espírito Santo, do que uma mensagem de 1 hora, com palavras bonitas, que as pessoas têm que buscar no dicionário o significado, né? Com o original em grego, com busca histórica, sem a presença do Espírito Santo. Né? Sai daquele culto ali, a pessoa até, quem sabe, emocionada, mas já esqueceu. Agora, quando o Espírito Santo toca lá na alma, passa a semana e aquela mensagem vai remoendo, passa meses, aquela mensagem vai remoendo. Porque é o Espírito Santo que está usando a vida daquela pessoa. E isso que Davi entendeu. Eu sou um instrumento de Deus, estou nas mãos de Deus. O irmão falou sobre a soberba e a verdade, o que estava no coração ali dos irmãos de Davi.
Mas Davi era diferente. Davi, não, eu não estou na minha força humana enfrentando essa guerra. Né? Quando querem dar carteiraço lá para Davi, dizendo, tu não pode lutar por isso. Não, eu não estou lutando na minha força. Né? Quando Golias vai afrontar o Davi, né? Me mandaram uma criança, sou um cachorro agora por acaso, para vir contra mim com um pedaço de pau. Né? Querendo me amedrontar, Davi, né? Não vou te matar, não sei o quê. Davi disse, olha, tu vem contra mim com espada, com escudo, mas eu vou contra ti no nome do Senhor dos Exércitos. Aleluia. Alguém que conhece, que está preparado, alguém que tem intimidade com Deus. Alguém que, quem sabe, não é visto humanamente, mas lá no íntimo dele com Deus, ele tem uma intimidade, né? Ele tem uma profundidade, um conhecimento de Deus. E se num exército humano, meu Roger, quem passa ali as diretrizes de guerra, as estratégias de guerra é o general, o comandante, no mundo espiritual, né, também é o comandante, é o general, é o Espírito de Deus, né, que vai dizer, age assim, né, mova o mundo espiritual desta maneira, né, e vai receber vitória. Então, estamos realmente preparados. Como nós encaramos as batalhas espirituais que estão a vir a nosso encontro? E é interessante, irmão Leandro, irmão Roger, os irmãos que estão nos acompanhando, né? A gente olha para a vida, por exemplo, de Jó. Quais são as características que o próprio Deus dá de Jó, irmão Roger? Homem reto, íntegro, de boas obras, né? Que se desviava do mal. Homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desviava do mal. Um homem que nós podíamos dizer que era perfeito. Né? Um homem que tu não tinha como apontar um defeito na vida de Jó. A Bíblia diz que Jó, toda vez que os seus filhos se reuniam em festas, ele acordava de manhã cedo no outro dia para oferecer sacrifício a Deus, e porventura um dos seus filhos tivesse em pecado contra Deus. Um homem que tinha uma vida sem poder apontar o dedo para ele em posição nenhuma. E aí, de repente, ele entra em guerra. De repente, Jó entrou na batalha. Estava ali no exército de Deus, ali estava tudo certo. Estava cumprindo ali jejum, consagração, tudo. Mas ele entrou para a guerra. E quando ele entrou na guerra, né, perdeu a família, perdeu os bens, perdeu a fazenda, perdeu tudo, os amigos. Mas Jó, depois dele ser arrasado, sua saúde foi atingida, né, todo foi afrontado pela própria esposa, os amigos acusando Jó da situação que ele estava. Mas aí Jó, depois que Deus se revela a ele, lá em Jó 42, se não me engano, 42, 5, 42, se não me engano, ele vai dizer ao Senhor, né, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje os meus olhos se contemplam. Aleluia. Olha a diferença, irmão Leandro, irmão Roger. Às vezes, nós achamos que estamos preparados para a guerra por estarmos na juventude, por estarmos tomando a Santa Ceia, por estarmos ali aparentemente não pecando. Não, eu honro meus pais, eu me esforço para não envergonhar o nome de Cristo, para ser um exemplo na escola, no trabalho. A minha vida, ela está ok. Está que nem um jovem rico, obedecendo a lei. Exatamente, boa colocação, está que nem um jovem rico. Né? Tudo isso eu já faço. Desde a minha mocidade eu já faço, desde a minha meninice. Conheço as leis. Mas aí o que acontece, irmão Roger? Ele entra no religiosismo. Religiosidade. Fugiu a palavra. Né? Então ele entra nesse caminho. Ele se torna um religioso. Né? Ele se torna como um fariseu, vamos dizer. Né? Ele conhece a Deus de ouvir falar. Ele viu as experiências com o pai, quem sabe, o líder, o pastor, conta, relata. Né?
ele busca andar na doutrina, ele busca andar em santidade, mas ele em si ainda não teve um encontro verdadeiro com Deus. Ele ainda não entrou numa batalha entre ele e Deus, entre a sua carne e Deus, para vencer algumas coisas que, quem sabe, estão ocultas aos seus olhos, né? Que Deus precisa trabalhar, ou que Deus permite, às vezes, essa prova para conhecer a Ele, né? Ele não entrou, ele foge dessa guerra. Ele foge dessa batalha. E aí até Deus pegar e colocar ele no centro dessa batalha. Agora tu vai ficar aqui. E agora tu vai ter que passar por isso. Porque eu quero me revelar a ti. Eu quero te usar, eu quero que tu seja um ministro, eu quero que tu seja um adorador, eu quero que tu tenha uma comunhão, um relacionamento verdadeiro comigo. Eu quero que tu esteja pronto, apto para guerras maiores. E Jó, a gente olhasse, um exemplo de crente. Como assim Jó não conhecia Deus? Né? Ele confessa, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Antes eu te conhecia de experiências que eu ouvi. Antes eu te conhecia daquilo que eu li. Antes eu te conhecia daquilo que eu ouvia falar. Mas agora eu conheço realmente o Deus ao qual eu sirvo. Muitas vezes falta essa experiência para nós. Às vezes a gente acha que está tudo bem. Acha que está tudo certo na nossa vida. Mas Deus está dizendo, olha, tu precisa matar o urso. Tu precisa matar o leão. Tu precisa entrar nesta guerra aí. Tu precisa me conhecer verdadeiramente. Muitos, irmão Roger, irmão Leandro, eles batem, né, no pé. Não, eu sou da restauração. Não, a gente guarda a doutrina. Coisa boa, a gente guarda a doutrina. Não, porque eu sou... Mas ainda não conhece a Deus. Entrou num caminho de religiosidade. Agora saiu. Entrou num caminho, né, de ser um religioso, ser mais um. O mundo é cheio de religiosos. Tem pessoas, pegam uma pessoa muçulmana, né, ela tem o horário da oração para tudo e vai fazer a sua oração a Maomé. Religioso. Mas conhecer a Deus é diferente, vai além do culto que você presta a Deus na sua congregação. Vai além do dia de consagração que você faz juntamente com o departamento. Aquele momento que nós precisamos ter de fecharmos a porta para os outros, para a família, para amigos, para conhecidos, e dizer, Deus, agora eu preciso te conhecer. Eu preciso que o Senhor se revele a mim. Eu preciso me preparar para essas guerras, para essas batalhas, para que quando o Senhor me chamar para estar na frente da batalha, para quando o Senhor me chamar para essa guerra, eu esteja apto. Senão sabe o que vai acontecer, irmão Roger? Se Davi não tivesse experimentado aquele urso, enfrentado aquele leão, se ele tivesse fugido daquelas batalhas, se Davi ia olhar o leão e lhe dissesse, eu não vou enfrentar nada aqui, dane-se as ovelhas do meu pai, eu vou fugir. Melhor o urso matar as ovelhas do que me matar, né? Ovelha meu pai tem um monte, eu sou só um, né? Ovelha depois compra outra, agora eu não tenho como comprar outro, Davi, né? Não, fugi, agora, não, Davi enfrentou. E quantas vezes nós estamos fugindo deste encontro com Deus? Estamos fugindo de enfrentarmos este urso, enfrentarmos este leão, no particular com Deus. Aleluia. Na intimidade com Deus. E Deus, Ele está nos chamando. Está chamando cada um de nós, a mim, a você, jovem, a entrar neste particular com Deus. Não queira ir para a guerra sem antes estar preparado. Imagina, agora vou lá para o exército, nunca peguei numa arma, está na guerra. Hein? Tá, mas como é que segura isso aqui? Como é que engatilha? Como é que coloca munição? Ainda chego lá falando bala, ainda tomo
uns cascudos, né? Não é bala, né? Então, como é que se prepara para a guerra? Como é que mira? Não tem preparação, né? Vai uma pessoa que vai ser colocada ali para morrer. Não sabe nem quais são as armas, né? Não sabe nem as armas, não sabe nem diferenciar o que é uma arma da outra. O que é uma formação, o que é a estratégia, não sabe nada. E está na guerra. Essa pessoa vai morrer. Por isso, irmão, eu louvo a Deus, né? Eu louvo a Deus que relatos, testemunhos, né? Pessoas que enfrentaram guerras assim que a gente olha, meu Deus, como passou por isso? Né? Mas ela enfrentou e venceu aquela batalha, aquela guerra. Né? Por quê? Ela teve um conhecimento de Deus, ela sabia quem era Deus. Ela não era mais um religioso. A questão foi da prioridade, né? Nós vamos ver que Saul, ele primeiramente, ele aprendeu a lutar fisicamente, a ter uma guerra fisicamente. Mas no momento que Deus queria realmente levar ele a um modo espiritual, a obediência a Deus, ele rejeitou. E ele se perdeu. Davi, pelo contrário, ele já buscava o Senhor, já estava no Senhor, ele teve uma preparação espiritual primeiramente. E após, quando ele venceu o gigante, Deus deu essa vitória, ele foi aprender sobre lutar fisicamente. Glória a Deus. A gente vê com a prioridade que nós temos que ter, né? Até que as armas de Davi não eram convencionais, né, para a guerra, né? Era a sua fundinha e as suas pedras. Já que nós estávamos falando nas armas, né, que muitas vezes o jovem que é alistado para um exército ali, ele não conhece a arma, né? E assim nós também, jovens que são alistados para essa guerra, né? Efésios capítulo 6 e verso de número 10 diz assim, ó: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos na verdade, com a vestindo a couraça da justiça, e calçando os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobre vós o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo e com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso, com toda a perseverança, súplica por todos os santos. Amém? Então, aqui está as armas, né, para o crente, né? Lá no quartel tem as suas armas para ir para a guerra, né? E aqui está as armas para nós que somos crentes em Jesus. Essas são as armas do crente, né? Para ir para a guerra, se preparar no jejum, na oração e estar pronto para ir para a batalha. Amém? Glória a Deus. Justamente, Davi entendeu, né? Davi entendeu que a guerra dele não era contra Golias. Não é? A sua guerra não é contra os seus pais, né? Quem sabe o pai não crente. A sua guerra não é contra um professor. A sua guerra não é contra um chefe. A sua guerra é no mundo espiritual. E veja que a Bíblia aqui, o irmão Leandro relatou, ele vai dizer, né, pois não temos que lutar contra carne e sangue, sim contra principados, potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais das maldades nas regiões celestiais. Né? Então, a guerra, ela é no mundo espiritual. E ela dá uma classe, né, de ações e espíritos, né, que dominam, que nós devemos enfrentar, que nós guerreamos, né, contra as hostes infernais da maldade que nós guerreamos. Irmão,
Roger, adianta eu ir para a guerra com um capacete se eu não tiver o colete, ali, se eu não tiver a coraça, vamos dizer, não tiver ali o colete? Não adianta. E se eu for com colete e não for com capacete? Também não. Tem que ter todos. Tem que ter tudo, a proteção completa, né? Exato. E se eu for com capacete, eu for com colete e for de pé descalço? Né? Mas, e se eu for com a roupa toda? E se eu não levar a arma? Também não adianta. Né? Então, eu preciso estar preparado em tudo. Né? Nós falamos antes ali de Jó. Tá, mas então, irmão, então não adianta eu estar em consagração, não adianta eu estar em jejum, não adianta eu estar... Claro que adianta e claro que é necessário. Né? Paulo aqui ele vai elencar as características, né? O capacete, ele vai elencar a couraça, os sapatos, a espada, o escudo, ele vai elencar a armadura total, né? Todas as armaduras para enfrentar esta guerra espiritual. Nós precisamos nos revestir de todas elas. Não adianta, irmãos, eu estar jejuando 3 vezes por semana, eu estar orando 1 hora por dia, eu estiver fazendo tudo isso, se o meu coração estiver em olha como eu sou crente, olha como eu sou bom, olha como eu me dedico para Deus. Né? E não adianta também eu estar baseado, não, olha como Deus me usa, se eu não tenho também essa busca. Então, o que vai nos manter, o que vai nos fazer vencer essas guerras que nós enfrentamos, essas batalhas espirituais, que você não enxerga, mas você está enfrentando. O nosso irmão, nosso pastor ali e supervisor, irmão Paulo, não adianta tu achar que se você não cutucar, se você não ir para a guerra, você está livre dela. Né? Você já está alistado no exército de Deus. Quando você disse sim para Jesus, você se alistou esse exército. E você queira ou não queira, a guerra vai vir até você. Você queira ou não queira, o inferno vai se levantar para destruir a sua vida. Você queira ou não queira, o diabo vai fazer de tudo para que você negue a Jesus e se entregue a ele. Não adianta, não vou atacar que eu não vou ser atacado. Foi que nem numa consagração, a última agora teve da União Feminina ali, uma irmã trouxe a palavra, né, falando sobre Esther, o confronto que Mordecai ali falou para Esther, né, não pense tu, só porque está no palácio, está no bem bom aí. Exatamente. Está no bem bom que não vai vir. Deus poderá trazer e nos livrar, mas tu e a tua casa pagar. Aleluia. Socorro de outra parte Deus vai mandar. Agora, se tu não tomar a posição nesta guerra, tu vai ser destruído. Irmão Roger, é triste, mas quantas pessoas a gente vê, irmão Leandro, também, que tem uma chamada de Deus tremenda. Tem algo de Deus na sua vida, assim, que Deus quer usar, quer levantar, mas acabam ruindo. Acabam cedendo, acabam caindo espiritualmente, acabam sendo atingidos espiritualmente e acabam falecendo espiritual. Né? Então, olha, mas aquele jovem, mas aquela irmã, mas Deus usava tanto, né? Tinha tanta autoridade ao pregar, a orar. O que aconteceu com ele? Né? Não estava preparado o suficiente para esta guerra. Não ouviu os conselhos do general Espírito Santo, não conseguiu ouvir, por quê? Porque não estava com os ouvidos atentos, né? Estava, quem sabe, focado nas suas qualidades, achando que a guerra não iria lhe atingir pela posição que ele estava. Quer fazer as coisas do seu jeito, né? Vou sacrificar os animais que Deus manda matar. Exatamente. Eu sou o rei. Né? Davi, Saúl ali, eu sou o rei. Quem é? O que tem se eu deixar os animais vivos? Qual é o problema? Eu tenho entendimento, eu sou rei. E às vezes a gente age assim espiritualmente. Não, mas qual é o problema disso aqui? Não tem nada a ver. Não, Deus me usa, olha, eu sou o líder de jovens da área aqui. O que isso aqui tem nada a ver? E Deus está dizendo não. Deus está dizendo mata tudo.
animais, nada, não poupa nada. Né? Porque o ouvido não está atento a Deus. E coisa triste isso aí. Meu irmão... Não pode falar, irmão. E até mesmo dentro deste contexto de desobediência, né? A gente, muitas vezes, o jovem, né? Nós jovens, nós imaginamos assim, nós temos que obedecer a Deus, né? Que Deus vai falar para mim, eu vou ter que fazer, e, né? Se eu não fizer o que Deus fez, aí sim eu vou estar em desobediência. Mas se nós formos olhar para a vida de Davi, né, no contexto ali de Davi, ele era obediente aos seus pais também, né? Então, a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é você... Me ajuda aí, irmão William. O princípio da sabedoria é o temor, né? Então, tipo assim, o que adianta a gente ir para a igreja e obedecer a Deus, né, na igreja, ou obedecer a Deus em casa até mesmo, mas nós desobedecer o nosso pai, a nossa mãe, o nosso líder espiritual. Então, tem que haver toda essa estrutura, né, no mundo espiritual tem que haver toda essa estrutura de obediência, né, para Deus também nos recompensar. Porque muitas vezes o jovem diz, não, mas eu obedeço a Deus. Mas daí chega em casa, briga com a mãe, né, discute com o pai, não obedece, não quer ajudar lá na casa, não quer ajudar num afazer doméstico. Então, tudo isso vai trazer um peso espiritual para esse jovem, né? Para mim, para você, se nós não entrarmos por esse caminho de obediência também, né? Saul, ele desobedeceu a Deus e foi punido por isso, né? E se nós formos desobedientes com o nosso pai, a Bíblia diz que nós temos que honrar o nosso pai, né? Para que nós prolongue os dias sobre a vida, sobre a face dessa terra em vida, né? Então, há uma promessa para quem é obediente ao pai, e se a gente não obedecer ao nosso pai, além de essa promessa não se cumprir na nossa vida, nós vamos estar também desobedecendo a Deus através da nossa desobediência ao nosso pai. Exatamente. E nossos líderes também. Porque é uma lei do Senhor, né? Deus. Exatamente. Tremendo, né? Então, a pergunta, meus irmãos, a nós, como nós estamos preparados para a guerra? Se hoje, né, o inferno se levantasse, né, e declarasse, assim como Golias declarou a Israel, guerra contra você, eu vou te destruir, custe o que custar. E sabemos que todo dia ele se levanta com este propósito, mas as misericórdias de Deus que se estende sobre nós impede ele de nos tocar. Mas se hoje estourasse essa guerra espiritual, você está preparado para essa guerra? Se Deus hoje te colocasse na liderança da sua juventude, se Deus hoje te colocasse na liderança da congregação onde você congrega, você está preparado para enfrentar esta batalha? Você tem usufruído com sabedoria desta tempo que Deus está te dando de preparo espiritual? Ou você está sendo negligente, está sendo sonolento, né? Confiando nos talentos, confiando... Não tenho líder que me respalda, tenho pastor que me respalda, tenho meu pai que me respalda espiritualmente. E você não está buscando este encontro com Deus, né, para vencer essa guerra. No momento de guerra, não tem pai, não tem líder, não tem pastor, é você e Deus, né, para vencer essas batalhas. Glória a Deus, irmão Roger. O senhor lê para nós o chat, os irmãos que estão nos acompanhando nessa noite. Glória a Deus. Vamos aqui estar lendo nossos irmãos que estão conosco. Temos a nossa irmã Graziele Castilhos. Glória a Deus. Nossa irmã Isileia. Paz do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Nossa irmã Leodete. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, Deus. Nosso irmão jovem Andersai, nossa área. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe.
abençoe. Nosso chefe, supervisor, Paulo Jair, glória a Deus. Aleluia. Nossa irmã Loiva Polesso, glória a Deus. Irmão Israel Padilha, glória a Deus. Temos aqui nossa irmã Cristiane Aguiar, glória a Deus, pedindo uma oração. No final nós vamos estar orando. Glória a Deus. Nossa irmã Solecir, ali nossa área também, glória a Deus. Aleluia. Nosso irmão Gabriel Silva, glória a Deus. Irmão Alex Halp, acho que esse nosso líder conhece. Glória a Deus. Glória a Deus por sua vida, irmão. Nosso irmão Christian, aleluia. Antoninos, que era ali agora está congregando na sede. se não me engano. Fugiu de nós, né? Fugiu de nós, abandonou, irmão. Puxar ele Glória a pelas Deus pela orelhas. sua vida, Deus abençoe. A nossa jovem irmã Ana Carolina, glória a Deus. Nossa irmão Daniel Souza, glória a Deus. E nosso irmão Miguelito, aleluia. Aleluia. Acho que é irmão, eu acho é. Mas glória a Deus por sua vida. São esses, aleluia. Glória a Deus. Maravilha. Glória a Deus pelas suas vidas, meus irmãos. Obrigado por estar conosco, né? E comente também, né? Deixe seu comentário ali. Nós vamos estar também orando. Seu pedido de oração, nós estaremos orando no final desta programação. Que Deus abençoe cada irmão. O irmão estava lendo ali, estava recorrendo aos meus recursos aqui, meus afarrabos aqui, né? Nós temos jovens que no momento de guerra eles conseguiram vencer, né? Eles conseguiram se posicionar como homens de Deus, justamente por terem aproveitado o momento de estar no quartel ali, de estar ali buscando conhecer a Deus. Conheciam a Deus, né? A gente pega Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, né? Jovens que estavam com a sua família, estavam ali com seus líderes espirituais, estavam aprendendo as leis de Deus, mas de repente estoura-se a guerra, eles são levados cativos, né? São levados cativos para a Babilônia, e lá na Babilônia diz, aqui tem os manjares, aqui tem os prazeres, né? Aqui tu pode te fartar de comida. Lá estava sitiado, tua cidade não tinha esses alimentos mais. Aqui tem fartura, tem tudo. E eles dizem, não, eu não vou comer nada que seja sacrificado a outros, né, a outros deuses, né? Nós vamos nos alimentar apenas de legumes, né? Não queremos esses manjares. E pelas suas posições de negarem os prazeres, de negarem ali os banquetes que o rei da Babilônia estava lhes proporcionando. A Bíblia diz que passado-se o tempo eles estavam mais fortes, mais gordos, mais saudáveis, com melhor aparência do que aqueles que tinham experimentado. Acho que é Daniel 1:8, né? E resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Exato. Isso aí nasce no coração do jovem, né? É algo que o nosso Deus coloca no coração do jovem, né? Quando o jovem ele decide firmemente no coração de que ele não vai se contaminar com o mundo, que ele não vai entrar na onda que o mundo oferece, né? Que ele vai resistir às redes sociais, que ele vai resistir às coisas que o mundo coloca diante dele, aí Deus então vai trabalhar ao seu favor, né? E assim como deu vitória naquela guerra ali que Sadraque, Mesaque e Abednego foram para a fornalha e lá estava, né, Deus juntamente com eles dentro da fornalha. Quando Nabucodonosor deu aquela ordem, né, prostrem-se diante da estátua do rei, eles disseram, não, nós não vamos ser jogados na fornalha, Aleluia. mas nós não vamos se prostrar diante desse Deus. E muitos jovens, irmãos, dentro da nossa congregação, no nosso ministério, eles têm tido este mesmo sentimento no coração, irmão William e irmão Glória Roger, a Deus. de não se contaminar. Glória a Deus. Nós vemos que tem jovens assim que eles não se contaminam, eles não entram por esse
canal de redes sociais, eles não se entregam às vaidades, eles não se entregam a este mundo tenebroso. E Deus, com certeza, né, a hora que estourar a guerra, aqueles ali, Deus vai dar vitória para eles. O que me deixa impactado nessa passagem, né, foi a resposta que aqueles jovens deu ao rei Nabucodonosor, né? Que quando ele chega ali, o rei ameaça eles, né? Quem poderá livrar das minhas mãos? É que já assim, fica sabendo tu, ó rei, que o nosso Senhor poderá nos livrar, mas o que mais faz é quando ele fala assim, ó, mas fique sabendo que mesmo que ele não nos livrar, Aleluia. nós não nos dobraremos à estátua. Então assim, não importa a situação, nós não vamos curvar o mundo. Glória a Deus. Isso aí, irmão Roger, só consegue dar essa resposta quem conhece Deus. Só consegue dar essa resposta quem aproveitou o tempo dele de jovem, quem é aquele que aproveitou o tempo dele no particular dele para conhecer a Deus. Né? Se é outro, irmão, se é o irmão William lá meio fraquelão lá, vai, não, peraí, é só uma dobradinha de joelho aqui. Ó. Depois eu peço perdão para Deus, tá tudo certo. É rapidinho, é só aqui, ó. Meu líder espiritual não está vendo. Meus pais não estão vendo. É só dobrar meu joelho aqui, ó. Oh, Deus vai querer que eu morra agora? Tá no meio da multidão, ninguém vai ver. Na multidão ali. E sempre tem um fofoqueiro, ó. O diabo é assim, ó. Tem alguém que não está seguindo o curso deste mundo. Vamos atacar ele, vamos jogar ele na fornalha, vamos agir para que ele venha perder esse ímpeto dele. E essa é a questão, quando Deus pede para nós ser a diferença, né? Porque é muito fácil tu ser mundano, tu só esconder no meio do mundo ali, que só esconder no meio da multidão ali, de olhar ninguém, lembrar deles ali, tudo bem. Né? Agora tu expôs ao contrário, tu ficou em destaque. Tu ficou destacado, todo mundo se dobrando, só eles ali em pé. Ficou destacado ali. Agora o senhor falando, eu me lembrei de uma situação que me ocorreu esses dias, né? O mundo, ele quer tanto ser diferente que eles acabam sendo tudo igual. Né? Eu vi esses dias uma mulher com a mão toda tatuada aqui, assim, com uma flor, assim, né? Eu digo, igual a tatuagem que uma conhecida minha, um familiar me tem. Eu digo, tu vê, pessoas diferentes, contextos diferentes e iguais, né? São iguais, né? Vamos dizer assim, nesse contexto, porque o mundo, ele se dobrou a esse sistema. Agora, o jovem que ele quer fazer a vontade de Deus, ele é o diferente. É algo diferente na vida daquele jovem, porque é aquele que, né, o meu gurizinho, por exemplo, ele tem 4 anos, né, e puxa assunto com todo mundo, né? E aí, quando quando tá no Uber, né, o pessoal, e aí, que time tu torce? Tu torce pro Grêmio? Não. Tu torce pro Inter? Não. Eu sou de Jesus, não torço pra ti. Mas quebra ali, né, a conversa ali. Mas por quê? Porque pro mundo é uma conversa normal, né? Quer puxar assunto, fala de time, com um homem fala de futebol. Quer puxar assunto com mulher, sei lá, falar de cantora, falar de novela, falar de alguma outra coisa, assim, que seja do feitio ali do universo, vamos dizer assim, feminino, né? Mas agora, porque o sistema do mundo é esse, oprime para isso, né? Oprime para aquilo. Agora, aquele que conhece a Deus, ele é o diferente. Como assim tu não tem um time de futebol? Tu não torce pro Grêmio, não torce pro Inter? Né? E olha, ele já quebrou algumas conversas que acabaram na farmácia, enfim. Não torço para time. Né? A diferença, né, da posição que se toma. Esses jovens foram destaques, né? E o rei, ele teve que confessar, né? E depois, pela posição deles, eles disseram, olha, a partir de agora só vão adorar ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Né? Não há outro Deus. Eu lancei 3. É isso que eu vejo o 4. Né? E esses homens, como esse já foi um instrumento de Deus para mudar a vida de Nabucodonosor, né? Olha as experiências que esse rei teve com Deus. Exatamente. Daniel, né? A mesma questão. Não, tu não pode mais orar para Deus. Tu tem que romper a tua intimidade com Deus. E é isso que o diabo ele faz cada dia conosco. Né? Ele diz, olha, tu não pode orar. Tu não pode ter intimidade com Deus.
O diabo viu que o único jeito dele derrotar, né, o Daniel era ele afastasse Daniel do Deus dele. Olha que tremendo. E o diabo ele age da mesma forma conosco. Né? A única forma, jovem, que o diabo tem de destruir, se você está com o seu coração firmado em Deus, se você não quer ser apenas mais um religioso, se você não quer ser apenas mais um jovem que diz que está na igreja, mas o seu coração está lá no mundo, um jovem que diz que está na igreja, mas o seu coração está cheio de si mesmo, do seu conhecimento, do seu eu, né? Se você quer realmente estar pronto para a guerra, ter experiências com Deus, o único jeito que o diabo tente te derrotar é se ele interromper a tua intimidade com Deus. Né? A coragem que Davi tinha não era de Davi. Era Deus tomando posse da vida de Davi para lhe encher de ousadia. Né? A ousadia que esses jovens tiveram, irmão Roger, de enfrentar a morte. Eles estavam de frente com a morte ali. Né? Daniel, de entrar na cova dos leões, de ser lançado na cova dos leões, não era natural, é sobrenatural. É o Espírito Santo de Deus ponderando. É anunciar sua própria vida, né? Como Paulo disse, não viu mais eu, mas Cristo vive em mim. Glória a Deus. E esse é o segredo, irmãos. E o diabo todo dia ele vai dizer, né, renuncia ao teu Cristo. Né? Abre mão dessa intimidade com Deus. Renuncia a isso. Porque daí ele sabe que você, afastando você da presença do Espírito Santo de Deus, você se torna uma presa fácil para ele. Né? Não pense que o que levou Davi a grandes vitórias, o que levou esses homens a impactarem a Babilônia, levou José a impactar o Egito, a mudar, né, o rumo do Egito. Há tantos outros homens que Deus levantou, Elias, em meio a uma nação corrompida. Né, não foram eles eram homens corajosos, eles eram homens valentes, não. Eles eram homens que colocaram o seu coração em buscar a Deus. Eles eram homens que buscaram conhecer quem era Deus. Então você, meu jovem, querido, amado, quer ser preparado, quer estar preparado, quer ser um guerreiro de Deus, quer quando a batalha se travar, você está apto a vencer e a experimentar o sobrenatural de Deus, busque essa intimidade com Deus. O único jeito de nós vencermos é buscar a intimidade com Deus. E o diabo vai fazer de tudo para que você perca essa intimidade. Com prazeres, com amizades, com coisas terrenas para ali roubar a atenção, né? Assim como fez lá no Egito, para o povo se esquecer de Deus e não buscar mais a Deus. Né? Vamos buscar tijolos, vamos ter que fazer a mesma quantia de tijolos sem a palha. Né? Então, o diabo vai fazer de tudo para tirar essa intimidade. Mas, em nome de Jesus Cristo, né? Aleluia. Esteja que possamos estar preparados para esta guerra através de conhecer quem é Deus, buscar conhecer a Deus. Glória a Deus, meus irmãos. Meus irmãos, já estamos nos direcionando para o final dessa programação. Queremos orar pela sua vida, queremos orar, né, para os pedidos de oração. Né, e vou pedir ao irmão Leandro, né, que o Senhor nos leve a Deus em oração, os pedidos de orações a Deus nessa noite, e nos despeça na graça do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, diante da Tua presença, meu Deus, nós continuamos neste momento, Pai. Queremos te agradecer, Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado, Deus, por cada um, Senhor, que ouviu esta mensagem nesta noite, Pai. Meu Deus, que o Senhor possa tomar em Tuas mãos a cada jovem, Senhor, que precisa, meu Deus eterno, de um socorro, Senhor, que provém da Tua parte, Pai. Deus eterno, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor possa, Senhor, a capacitar a cada um, Senhor. Meu Deus, capacitar
cada jovem, Senhor, dar as armas que eles precisam para guerrear, para estar, Senhor, nesta batalha preparado, Senhor. Deus, em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos, ó Pai, pelo que o Senhor venha fazer grandes coisas, Senhor. Deus, aqui, Senhor, a Cristiane Aguiar pede oração, Senhor. Meu Deus, pelo Davi, Senhor, pela Sara, a Priscila, o Lucas, a Cristiane, a Gisele, a Sueli, a Guiar, por tudo, Senhor, e ela pede oração, Senhor. Meu Deus, que o Senhor venha, Senhor, capacitar esses jovens, venha, Senhor, assim como o Senhor escolheu Davi, Senhor, lá no campo, Senhor, que o Senhor venha escolher, Senhor, esses jovens. Deus, em nome de Jesus, Senhor, que o Senhor venha fazer a tua vontade, Senhor, no nosso meio, Senhor, que o Senhor venha fazer a sua vontade neste século presente, Pai, nos capacitando, Senhor, e nos dando vitória diante da guerra, em nome de Jesus, Senhor, dá vitória para cada um, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Agradecemos a cada um que esteve videologado conosco nessa noite. Que a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Não esqueça, Deus na frente. Deus na frente. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe. Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente.